Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos saturados e ou insaturados não ramificados, ok? De acordo com a regra da IUPAC. Então vamos começar aí. Pessoal, nós devemos seguir 3 princípios quando a gente vai batizar um composto orgânico. Primeiro, prefixo, que representa pra gente a quantidade de carbonos na cadeia. O infixo, que significa o tipo de ligação que está acontecendo, simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que representa para nós o tipo de função orgânica em questão. Eu montei para vocês aqui uma tabelinha. Deixa eu falar primeiro do sufixo, ó. O que importa para essa aula é o primeiro, porque essa aula aqui é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Mas é só para vocês entenderem que no finalzinho de cada nome de um composto orgânico vai ter um sufixo diferente, que é para mostrar o tipo de função em questão. Então nessa aula sempre vai ser letra O no final, ok? Agora voltando, vamos falar aqui, ó. Prefixo. Galera, o prefixo mostra a quantidade de carbonos. Os 4 diferentes aqui são met, et, prop, but, que significa, respectivamente, 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia, ok? Depois do but, você vai ter lá pent, hex, hept, oct, non, dec, undec, dodec, enfim. Eu falo pro pessoal sempre o seguinte: memoriza os 4 primeiros, ok? E se esquecer depois, na dúvida, pensa na Copa do Mundo. Por exemplo, o Brasil é penta, né? Depois ele vai ser hexa, depois ele vai ser hepta e assim por diante. Então, do 5º em diante é mais fácil a gente memorizar. Como eu disse no começo, os 4 diferentes são met, et, prop, but e são os mais cobrados, ok? Quanto ao infixo, nós vamos ter 3. Pode ser an, em ou in. Respectivamente significa ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, ok? Então falamos um pouquinho aí de cada um, vejamos alguns exemplos. Aqui eu tenho, pessoal, o pentano. Por que o pentano recebe esse nome? Bom, pente significa 5 carbonos, só contar ali na cadeia. O an significa que as ligações entre os carbonos são simples. E a letra O no final, hidrocarboneto. Mais um, ciclohexano. Pessoal, toda vez que tem um ciclo de carbono, eu tenho que indicar isso com a própria palavra ciclo. Então, ciclohex significa que eu tenho 6 carbonos no ciclo. An quer dizer que as ligações entre eles são do tipo simples. E O no final significa hidrocarboneto. Bem facinho, né? Não tem segredo. Seguindo então, galera, nós vamos falar agora da nomenclatura dos hidrocarbonetos insaturados, ainda não ramificados, beleza? Então vamos lá. Toda vez que surge insaturações na cadeia, ligação dupla ou ligação tripla, nós devemos numerar essa cadeia utilizando a regra dos menores números. O que diz a regra dos menores números? Nós devemos numerar as insaturações sempre com os menores números possíveis. Por exemplo, nessa cadeia aqui, ó, eu poderia numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então vejamos os 2 casos. Bom, a partir do momento que eu numerei, lembrem-se que a insaturação, ela sempre serve para o número anterior na sequência que você seguiu. Por exemplo, ó, da esquerda para a direita, essa insaturação é do carbono 1. Agora, da direita para a esquerda, a insaturação é do carbono 3, ok? Então, nós sabemos que o 1 e o 2 ali são números menores que o 3 e o 4. Então, em cima eu tenho o jeito certo e embaixo eu tenho o jeito errado. Se for um ciclo, mesma coisa, só que você vai seguir sentido horário, sentido anti-horário. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a gente seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ter aqui, ó, 1, 2 e aqui 4, 5. Lembrando que a insaturação vai ser do 1 e do 4. Se eu seguir nesse sentido aqui, ó, eu vou ter os 7 carbonos da mesma forma, mas a insaturação vai ser do 1 e do 5. Então, nesse caso, ó, acompanhem comigo, ó, 1 e 2, 4 e 5 para o composto azulzinho, 1 e 2, 5 e 6 para o composto vermelhinho. Então, menores números, 1, 2, 4 e 5. Então, o azul é certo e o vermelho é o errado. Vejamos alguns exemplos. Então, olha lá.
Então, nesse caso aqui, percebam que a insaturação ela está mais próxima aqui do lado esquerdo. Então, eu vou numerar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tenho que indicar onde está a insaturação na nomenclatura. Então, olha só, por que esse composto chama pente 2-eno? Então, vamos lá. Ó. Pente significa 5 carbonos. 2-en quer dizer que a insaturação está no carbono 2. E letra O de hidrocarboneto. Sempre que você tem letra e número na nomenclatura, nós devemos separá-los com hífen, ok? Agora vejamos aqui embaixo. Ó. Nesse caso, perceba que as duas extremidades têm ligações duplas. Então, tanto faz esquerda-direita, direita-esquerda, beleza? Aí, você quem sabe, porque vai ser a mesma coisa. Então, numerando aqui, eu vou ter o but 1,3 dieno. Por quê? Então, vamos lá. But, porque nós temos aqui 4 carbonos na cadeia. 1,3 dien é porque eu tenho duas ligações duplas nos carbonos 1 e 3. E aí a gente tem que sempre separar número de número com vírgula. Então a regra geral é número de letra separa com hífen, número de número separa com vírgula. E no finalzinho aí letra O de hidrocarboneto. Tranquilo? Não tem muito segredo, gente, é bem facinho essa parte aqui. Mais exemplos, ó. Aqui eu tenho um ciclo, nós vamos fazer a numeração dele sempre seguindo a regra dos menores números, e aí eu vou ter aqui o ciclopente 1,3 dieno. Por quê? Ciclopente, 5 carbonos. 1,3 dien, porque eu tenho no 1 e no 3 duas insaturações do tipo en. E letra O no finalzinho quer dizer hidrocarboneto. Para terminar aqui, nós teremos um composto com 3 carbonos. Percebam que a tripla está aqui do lado esquerdo, então nós vamos seguir da esquerda para a direita. E nesse caso, galera, olha só o que vai acontecer. Eu tenho prop, que são 3 carbonos, in, da ligação tripla, e o de hidrocarboneto. Por que eu não numerei? Eu até poderia colocar prop, ino. Só que como são apenas 3 carbonos, e eu tenho que seguir a regra dos menores números, eu não poderia numerar da direita para a esquerda, ok? Porque na verdade eu teria ali o composto invertido, então não pode. Então só tem uma posição possível para essa insaturação, porque se você colocasse ela aqui, você teria que numerar da direita para a esquerda, para respeitar os menores números. Então, em alguns casos, nós podemos eliminar a numeração, beleza? Bom, para fechar a aula, vamos fazer juntos aqui um exercício. Galera, ele tá querendo o nome do hidrocarboneto aqui abaixo. Então, vejamos. Bom, eu posso numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou direita e esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É claro que essa extremidade já contém uma dupla ligação, então obviamente eu vou ter que seguir da direita para a esquerda. Numerou, tranquilo? Vai contar os carbonos. São 7, então é hept. Tem insaturações? Tem. Tem no carbono 1 e tem no carbono 5. Então eu vou ter aqui um 1,5. Qual é o tipo de insaturação? Ligação dupla, então é en. Como são duas, dien. E como a função é hidrocarboneto, finalzinho com a letra O. Beleza, turma? Aulinha bem facinho, né? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima. Abraço!